Como essa oração poderosa de Jesus pode te libertar da ansiedade em minutos. Há momentos em que a mente se torna um campo de batalha. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta dormir, mas o coração parece correr uma maratona dentro do peito. Tenta entender o que está acontecendo, mas o silêncio de Deus soa como distância. A ansiedade é isso, um ruído constante dentro da alma. Um medo que não tem nome, uma angústia que não sabe explicar. É o corpo reagindo a uma guerra que acontece por dentro. Mas e se eu te dissesse que até Jesus conheceu essa dor? Que até o Filho de Deus sentiu o peso do medo, o aperto no peito, a mente dividida entre o querer e o confiar. No jardim do Getsêmani, ele também enfrentou o caos invisível da ansiedade. E foi ali, de joelhos, sozinho, que ele revelou a oração mais poderosa de todos os tempos. Uma oração que não apenas mudou o destino da humanidade, mas contém o segredo para libertar a mente do peso da preocupação. A ansiedade é uma prisão sutil. Ela convence você de que precisa ter todas as respostas para descansar. Faz você acreditar que a paz vem depois que tudo se resolve. Mas Jesus mostrou o contrário. Ele provou que a paz verdadeira nasce no meio da angústia, quando o coração se entrega totalmente nas mãos do Pai. A oração dele não foi feita com calma, foi feita com lágrimas, suor e sangue. Mas cada palavra pronunciada naquele jardim foi um antídoto contra a aflição que domina tantos corações hoje. O Getsêmani não foi apenas um lugar de dor, foi o laboratório da paz. Ali, Jesus mostrou que orar não é tentar mudar o que vai acontecer, é permitir que o Espírito mude o que acontece dentro de nós. Ele não pediu para escapar da dor, mas para ser fortalecido dentro dela. E é aqui que está o segredo. A oração verdadeira não remove o cálice, transforma quem o segura. Talvez você esteja passando por esse mesmo jardim agora. Um tempo em que tudo parece pesado demais, em que as orações parecem não ultrapassar o teto e em que a mente te faz acreditar que não há saída. Mas o que se passa dentro de você pode ser o mesmo processo que Jesus viveu. Porque o Getsêmani é o lugar onde a alma se curva e o milagre começa a acontecer. Não do lado de fora, mas dentro. Hoje, você vai entender o que realmente aconteceu naquela noite. Vai perceber que cada palavra dita por Jesus carrega um princípio espiritual capaz de te libertar da ansiedade em minutos. Não porque seja mágica, mas porque é divina. Porque foi a oração que nasceu da rendição total. A oração que vence o medo, porque confia mesmo quando não entende. Enquanto o mundo te ensina a fugir da dor, Jesus te convida a enfrentá-la com fé. Enquanto todos te dizem para buscar controle, ele te mostra o poder da entrega. Essa oração é o caminho de volta à paz. É o momento em que você deixa de lutar com os pensamentos e começa a descansar na presença. Hoje, o Espírito Santo vai te conduzir ao mesmo jardim. Não para sofrer, mas para se libertar. Você vai descobrir que a ansiedade perde o poder quando o coração aprende a dizer o que Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. Porque quando essa frase é dita com verdade, o medo se dissolve, o corpo desacelera e a alma encontra o repouso que tanto procura. Esta é a jornada que você vai viver agora, da angústia à entrega, do controle à confiança, da ansiedade à paz. Porque o Getsêmani não é uma história antiga, é um espelho da sua própria alma. E quem aprende a orar como Jesus orou, nunca mais é dominado pelo medo. A ansiedade é uma das dores mais silenciosas que existem. Ela não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis, mas consome por dentro. O corpo começa a sentir o que a alma não consegue expressar. Falta ar, o peito aperta, os pensamentos correm sem parar e você sente como se estivesse sempre prestes a perder o controle.
É uma prisão invisível, onde cada respiração parece uma luta e cada minuto um peso. Foi exatamente isso que Jesus sentiu no Getsêmani. O Evangelho de Lucas descreve que ele suava como gotas de sangue. Isso não é simbólico, é literal. Médicos chamam isso de hematidrose, uma condição rara que acontece quando alguém está sob estresse extremo, quando a alma está tão sobrecarregada que o corpo começa a liberar a dor através da pele. Jesus, o Filho de Deus, sentiu o peso que você sente. Ele conheceu a angústia que paralisa, o medo que tira o fôlego, a dor que o mundo não entende. Mas há algo poderoso nisso, porque se até Jesus sentiu o que você sente, significa que ele entende você profundamente. Ele não é um Deus distante que apenas observa. Ele é um Salvador que já esteve nesse lugar. Ele sabe o que é lutar contra o próprio pensamento, o que é clamar e não ouvir resposta, o que é sentir a fé sendo testada no limite da dor. E é por isso que ele pode libertar. A ansiedade é o corpo gritando aquilo que a alma tenta esconder. E Deus, na sua sabedoria, permite que o corpo fale, porque às vezes é a única forma de o coração finalmente parar e ouvir. O desconforto, a exaustão, a inquietação, nada disso é castigo. São sinais, sinais de que você está tentando carregar algo que só Deus pode suportar. Jesus, naquele momento, nos ensinou que o primeiro passo da libertação é reconhecer o peso. Ele não negou o que sentia, ele não se fez de forte, ele olhou para o céu e disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Essa foi a confissão mais humana e, ao mesmo tempo, mais divina da história. Porque quando você reconhece a dor, Deus começa a agir. A libertação começa quando a alma para de fingir que está bem. É isso que o Getsêmani simboliza, o encontro entre o peso humano e a graça divina. A ansiedade se alimenta do silêncio, mas perde força quando é colocada em palavras. Quando você ora com verdade, quando confessa o que sente sem filtros, o peso começa a sair. A mente desacelera, o corpo relaxa, o espírito encontra espaço para respirar. Talvez o seu corpo esteja sentindo agora o que a sua alma vem tentando esconder há meses. Cansaço que não passa, preocupações que voltam, insônia, pensamentos que não te deixam em paz. Mas escute. O corpo está apenas avisando que é hora de orar como Jesus orou. É hora de derramar a alma, não de esconder o que sente. Deus não quer que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você seja verdadeiro, porque é na verdade que o alívio começa. E quando o peso é entregue nas mãos certas, ele se transforma em paz. Jesus mostrou o caminho. Não negue o que dói, apresente o que dói. O Getsêmani é o lugar onde o corpo fala e a alma é ouvida. E quando a alma é ouvida, a libertação começa. O Getsêmani não foi apenas um lugar de oliveiras e sombras noturnas. Foi o palco da maior batalha que já aconteceu. Não entre homens, mas dentro da alma. Jesus não lutava contra soldados nem contra o destino. Ele lutava contra o próprio querer. Porque antes de vencer a cruz, ele precisou vencer a si mesmo. E é exatamente aí que a ansiedade nasce, quando o coração quer uma coisa e Deus está conduzindo para outra. A ansiedade é essa guerra interna entre o controle e a confiança, entre o quero entender e o preciso apenas crer. É o conflito que acontece quando a vontade humana tenta comandar algo que só o divino pode resolver. E é nesse campo invisível que se trava a maior luta da vida, a luta de se render. Jesus estava em profunda aflição e os discípulos, incapazes de compreender, dormiam. Ele estava sozinho diante da decisão mais dolorosa da história e o céu parecia em silêncio. Aquele jardim se tornou o espelho de toda a alma humana. O lugar onde as emoções gritam, mas o espírito sussurra, aguenta. O Getsêmani é o ponto de ruptura entre o que queremos e o que precisamos.
E é ali que Deus começa a libertar. A ansiedade tenta nos convencer de que, se tivermos controle, teremos paz. Mas a verdade é o oposto. O controle é o combustível da ansiedade. Quanto mais tentamos segurar, mais perdemos o equilíbrio. Foi por isso que Jesus se retirou para orar. Ele se afastou das vozes, das expectativas, dos ruídos, porque a libertação não acontece no barulho, acontece na rendição silenciosa. O jardim é o lugar da decisão, onde você escolhe entre lutar com Deus ou descansar nele. E Jesus nos mostrou o caminho da vitória. Ele orou, não fugiu, não reprimiu, não disfarçou. Ele colocou cada emoção, cada medo, cada dor nas mãos do Pai. E é isso que transforma o jardim em altar. Talvez o seu jardim hoje seja a insônia, a preocupação com o amanhã, a culpa do que não deu certo, o medo de perder o controle. Talvez ninguém entenda o que você está sentindo e tudo ao seu redor pareça adormecido, como os discípulos dormindo enquanto Jesus chorava. Mas saiba disso. Deus nunca dorme. Ele está ali no seu jardim, observando o seu processo, esperando o momento em que você vai parar de resistir e vai entregar. A maior guerra espiritual não é contra o mal externo, é contra a resistência interna. A libertação não acontece quando o mundo muda, mas quando o coração se curva, quando você diz, Senhor, eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Nesse instante, a luta termina e a paz começa a florescer. O Getsêmani é o jardim da alma e todos nós passamos por ele. É o lugar onde o céu fica em silêncio para que você finalmente ouça o que está dentro. É o momento em que Deus te ensina que não há vitória sem rendição e não há paz sem entrega. Hoje, talvez você esteja nesse exato ponto, cansado, confuso, em conflito com o que sente e o que crê. Mas não fuja do jardim, porque é ali que Deus transforma a dor em propósito e o medo em fé. O Getsêmani não é o fim. É o lugar onde a vontade humana se curva à divina. E quando isso acontece, o milagre já começou. Há orações que nascem de gratidão, outras de esperança, mas existem aquelas que nascem de dor, e são essas que mais aproximam o homem de Deus. Jesus, em meio à angústia mais profunda da sua vida, orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa não foi uma frase de fraqueza, foi um grito de humanidade. Foi o próprio Filho de Deus, confessando o peso de ser humano, o limite da carne, a vulnerabilidade da alma. Essa oração é o retrato do coração em conflito, o desejo de escapar da dor e, ao mesmo tempo, o desejo de permanecer fiel ao propósito. E é aqui que a libertação da ansiedade começa, quando você para de fingir que está tudo bem e começa a orar com verdade. Jesus poderia ter escondido o que sentia, mas escolheu expor. Ele mostrou que a oração sincera não é a que tenta parecer santa, é a que revela o que está ferido. A ansiedade cresce quando escondemos o que sentimos. Ela se alimenta do silêncio e da repressão. Mas Jesus nos ensinou que o caminho da paz passa pela honestidade emocional. Deus não se ofende com a sua dor, nem se surpreende com o seu medo. Ele quer ouvir o que o seu coração tenta disfarçar. Porque é nesse tipo de oração, crua, real, sem máscaras, que a cura começa. Pai, se possível. Nessa frase existe um reconhecimento. Jesus sabia que o Pai poderia tudo. Mesmo em meio à aflição, havia fé. Ele não duvidou do poder de Deus, mas expressou a dor de quem carrega o peso do processo. Quantas vezes você já orou assim, pedindo para Deus tirar o peso, mudar o caminho, aliviar o fardo? E quantas vezes sentiu que ele ficou em silêncio? Talvez porque o propósito não era tirar o cálice, mas te fortalecer para segurá-lo. Essa oração é o primeiro passo da libertação, o momento em que você para de guardar e começa a derramar.
Quando você fala com Deus sobre o que te causa medo, o medo perde força. Quando você entrega o que te dói, a dor começa a ser tratada. A oração que nasce da dor é a que purifica a alma, porque é nela que você reconhece sua humanidade e, ao mesmo tempo, a divindade de Deus. Jesus nos mostrou que é possível ser espiritual e ainda assim sentir angústia. É possível crer e ainda assim chorar. É possível amar a vontade de Deus e, mesmo assim, desejar um caminho mais leve. E ele não foi condenado por isso. Ele foi consolado. Isso prova que Deus não exige perfeição emocional. Ele deseja sinceridade espiritual. A libertação da ansiedade começa quando você entende que não precisa ser forte diante de Deus. Precisa ser verdadeiro. Porque quem ora com máscaras não é curado, apenas aliviado por instantes. Mas quem ora com verdade é transformado. Jesus não teve vergonha de dizer o que sentia. Ele mostrou que a oração mais poderosa não é a que tenta convencer Deus de algo, mas a que o convida a entrar naquilo que você está sentindo. Quando você diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, você abre o coração. E quando o coração se abre, o Espírito entra. A oração da dor é o início da cura, porque quando você se atreve a dizer o que realmente sente, o céu se inclina para ouvir. E é nesse encontro entre a dor humana e o amor divino que a alma finalmente encontra descanso. Essa é talvez a frase mais poderosa que já foi dita em toda a história. Contudo, seja feita a tua vontade. É o momento em que a oração de dor se transforma em oração de poder. O instante em que a alma deixa de resistir e começa a se alinhar com o céu. Jesus, mesmo em meio à angústia, mesmo sentindo o peso da humanidade sobre os ombros, soltou o controle. E quando ele fez isso, algo invisível mudou. A ansiedade nasce da necessidade de controle. Ela se alimenta da dúvida. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se Deus não fizer? Mas a entrega é o antídoto para tudo isso. Porque quando você entrega, você declara que confia. E confiar é o que quebra o poder da ansiedade. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de não ser guiado por ele. Seja feita a tua vontade não é uma frase de resignação, é uma declaração de liberdade. É dizer, eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Eu sei que o teu tempo é perfeito, mesmo quando o meu coração não entende. É o momento em que o coração cansado para de lutar contra o invisível e começa a repousar no eterno. Jesus nos ensinou que o poder da oração não está em mudar a vontade de Deus, mas em se alinhar com ela. O milagre não acontece quando tudo se resolve. Acontece quando você deixa de lutar contra o processo. Foi ali, no jardim, que Jesus venceu a cruz. Não no Calvário, mas na entrega. Quando ele disse, seja feita a tua vontade, o medo perdeu força, a ansiedade se dissolveu e a paz tomou o lugar do desespero. A entrega é o ponto onde a alma encontra descanso. Não porque o cenário mudou, mas porque o coração mudou de lugar, do controle para a confiança. Quando você diz, seja feita a tua vontade, o Espírito Santo entra e ocupa o espaço que antes estava cheio de medo. E é por isso que, em minutos, o caos pode se transformar em calma. O segredo da libertação é esse: entregar o que não pode controlar. A ansiedade quer respostas, mas Deus oferece direção. A ansiedade quer atalhos, mas Deus oferece propósito. E só quando você solta o que segura é que Ele pode agir. Muitas vezes, a razão pela qual a paz não chega é simples. Você ainda está tentando resolver o que já deveria ter entregue. Jesus, ao orar assim, não desistiu. Ele confiou. Ele entendeu que o plano de Deus não precisava ser entendido, apenas obedecido. E é isso que liberta. Quando a vontade se curva, o espírito se fortalece. Quando o ego se cala, o propósito fala. Quando você para de dizer por quê e começa a dizer para quê,
O céu se alinha à sua fé. Essa é a virada, o momento em que o coração aprende a descansar, mesmo sem ver o final. E é aqui que o verdadeiro milagre começa, quando a ansiedade perde espaço e a paz ocupa o trono. Então, se hoje o peso está grande, se o medo parece maior que a fé, repita essa frase como uma oração. Contudo, seja feita a tua vontade. Não como quem se entrega ao destino, mas como quem se entrega ao Pai. Porque a vontade de Deus pode até passar pelo vale, mas sempre termina na vitória. E quando essa frase se torna verdade dentro de você, algo muda, não lá fora, mas dentro da alma. A mente desacelera, o peito se abre, o coração entende. Não é preciso entender tudo para ter paz. É preciso confiar. Todo aquele que já orou profundamente conhece esse momento. O silêncio. Você derrama o coração, clama, espera e nada acontece. É como se o céu estivesse distante, como se as palavras subissem e voltassem vazias. É o tempo em que o coração quer respostas, mas Deus oferece silêncio. E é justamente aqui que muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com ausência, quando, na verdade, é o maior ato de presença. Jesus viveu isso. Depois de orar com lágrimas e suor de sangue, o Pai não respondeu como muitos esperavam. Nenhuma voz ecoou do céu, nenhum anjo apareceu naquele instante. O Getsêmani foi o cenário do silêncio divino. Mas esse silêncio não significava abandono, significava confiança, porque o Pai sabia que o Filho já estava pronto. O silêncio foi o selo da maturidade. Quando Deus se cala, Ele está nos ensinando a ouvir de outro modo. O céu não se manifesta com ruídos, mas com direção. A resposta de Deus nem sempre vem em palavras. Às vezes vem em paz. Às vezes vem em força para continuar. Às vezes vem em um coração que, mesmo cansado, ainda consegue dizer: eu confio. O silêncio é o terreno onde a fé é lapidada. A ansiedade grita: preciso de uma resposta agora. Mas o Espírito sussurra: confie no tempo. O que mais gera ansiedade não é a espera, é o medo de esperar à toa, mas com Deus, nenhuma espera é vazia. Todo silêncio carrega um propósito escondido, e é no tempo da quietude que Ele trabalha nos bastidores. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Deus silencia o exterior para falar no interior. Ele retira o barulho para que você aprenda a reconhecer a sua voz, na calma. Porque se Ele falasse toda vez que pedimos, nunca aprenderíamos a confiar quando não ouvimos. A fé verdadeira não se prova quando Deus fala, mas quando Ele se cala. Jesus mostrou isso. Ele não fugiu do silêncio, permaneceu. Ele continuou orando, continuou crendo, continuou se rendendo. E foi nessa constância que o céu começou a agir. O silêncio do Pai não foi rejeição, foi condução. O silêncio é o momento em que Deus diz: agora é você e eu. Quero ver se a sua fé continua mesmo quando o som cessa. Se você está passando por um tempo assim, não interprete o silêncio como esquecimento. Deus não te ignorou. Ele está te preparando. Ele silencia para moldar o coração, amadurecer a confiança e ajustar o propósito. E quando o tempo certo chega, o silêncio dá lugar à direção. Não existe oração que caia no vazio. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum clamor sincero é ignorado. O céu só se cala quando a resposta já está sendo construída. Então, se Deus está em silêncio, permaneça. Porque quem aguenta o silêncio, ouve a voz. Quem não desiste no vazio, vive o milagre. O Getsêmani provou isso. Deus pode ficar em silêncio, mas nunca se ausenta. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que atrai a resposta. Depois do silêncio, veio a presença. Lucas relata que, em meio à agonia, apareceu um anjo do céu que o fortalecia.
É interessante perceber. Deus não tirou o cálice, mas enviou consolo. Ele não removeu o fardo, mas acrescentou força. Porque o milagre nem sempre é escapar da dor. Às vezes é resistir com paz. A presença de Deus não muda o cenário, muda quem está dentro dele. O anjo não veio anunciar uma saída, veio sustentar o filho no meio da pressão. E é assim que Deus age com os que ama. Quando o coração está cansado e a mente em colapso, ele não promete atalhos, ele oferece presença. Essa é a paz que o mundo não entende. A que não vem quando tudo se resolve, mas quando você descobre que não está sozinho. A presença de Deus não é uma emoção, é uma certeza, é o alívio invisível que te permite respirar quando o peso parece insuportável. É quando o corpo continua cansado, mas o espírito se ergue por dentro. Jesus continuava suando sangue, mas agora estava em paz. O anjo não trouxe respostas, trouxe descanso. E isso é tudo o que a alma ansiosa precisa: descanso. A ansiedade é alimentada pela ausência de presença. Ela cresce quando você se sente só, quando acredita que precisa enfrentar tudo com a própria força. Mas Deus nunca te deixou só. Ele só muda a forma de se manifestar. Às vezes ele não fala, ele apenas te envolve. Às vezes não muda a situação, muda a sua percepção. Às vezes ele se mostra não com poder, mas com ternura. Esse é o ponto em que a fé se torna relacionamento. Quando você percebe que não precisa ver o anjo para sentir o toque, que não precisa ouvir a voz para reconhecer a presença. Deus não está apenas no milagre, Ele está no meio da espera. E é nesse reconhecimento que o coração desacelera. Quantas vezes o anjo já te visitou e você não percebeu? Naquela paz que veio do nada, naquele abraço inesperado, naquela palavra que parecia feita sob medida, naquele momento em que por um instante tudo ficou leve. Isso é a presença. É o Espírito Santo se movendo em silêncio, restaurando o que o medo tentou quebrar. A libertação da ansiedade não vem quando o problema desaparece, mas quando você sente que Deus está dentro dele. Jesus não saiu do Getsêmani naquele momento, mas saiu diferente. O que era desespero se tornou serenidade. A oração que começou em dor agora terminava em confiança. O anjo não o livrou da cruz, o preparou para atravessá-la. E talvez seja isso que o céu está fazendo com você agora. Deus pode não tirar o cálice, mas Ele vai te dar mãos para segurá-lo. Pode não mudar o tempo, mas vai te dar força para atravessá-lo. Pode não silenciar o vento, mas vai te ensinar a dormir durante a tempestade. A presença é o maior milagre de todos. Porque quando ela chega, o medo perde sentido. O coração encontra repouso, o corpo descansa, a mente se alinha. Você começa a entender que não é sobre sair do vale, é sobre caminhar com Deus dentro dele. E quando o anjo vem, o caos se cala, porque nada é mais forte do que a presença de quem te sustenta no invisível. Há um momento em que a oração deixa de ser um pedido e se torna respiração. É quando você não ora mais para mudar o que acontece fora, mas para reorganizar o que acontece dentro. Jesus, no Getsêmani, não fez uma única oração apressada. Ele orou várias vezes, repetindo as mesmas palavras, como quem respira entre a dor e a entrega. Cada vez que dizia Pai, a alma se realinhava. Cada vez que repetia, seja feita a tua vontade, o medo perdia força. A ansiedade é o descompasso da alma, é o coração correndo enquanto o espírito pede calma. Mas a oração, quando feita com sinceridade, restaura o ritmo interior. É como se cada palavra fosse uma inspiração de fé e uma inspiração de medo. É o sopro do Espírito Santo dentro do peito humano. Jesus não orou uma vez e se levantou curado da angústia. Ele insistiu na oração.
E isso nos ensina que a libertação nem sempre vem de forma instantânea. Ela vem no ritmo da constância. Cada repetição é um passo mais profundo na presença. Cada respiração de fé é um fio de paz que entra na mente. A ansiedade tenta controlar o tempo. A oração ensina a habitar o presente. Ela te traz de volta para o agora, onde Deus está. Porque o medo vive no futuro e a culpa vive no passado. Mas a paz só existe no presente. É por isso que Jesus se retirava tantas vezes para orar. Não porque Deus estivesse longe, mas porque a mente humana precisa ser constantemente lembrada de que a presença de Deus é agora. A oração verdadeira não é discurso, é ritmo, é um alinhamento entre o batimento do coração e o compasso do céu. Quando você ora com o coração entregue, o cérebro desacelera, a respiração se estabiliza e o corpo responde à calma do espírito. A neurociência chama isso de coerência cardíaca. A Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Ore como quem respira, lentamente, com consciência, entregando em cada exalação o que não pode carregar, inspirando em cada palavra a presença de Deus. Foi assim que Jesus se libertou da angústia, respirando fé em meio ao caos. A oração constante é uma forma de reprogramação espiritual. Ela troca pensamentos ansiosos por palavras de entrega. Cada vez que você ora, o cérebro registra um novo padrão, o de depender, não o de controlar. E aos poucos, a mente aprende que o medo não é mais o comandante. Talvez você ainda não sinta diferença imediata, mas continue, porque a oração é como o vento. Você não vê de onde vem, nem para onde vai, mas sente quando ela passa. E é nesse sopro silencioso que Deus trabalha a tua alma, tirando o peso e restaurando o fôlego. A oração que liberta é a que se torna natural, como respirar. Não forçada, não ritualística, mas viva. Porque quando a oração vira o ar da sua vida, a ansiedade deixa de sufocar. Respire e ore. Inspire paz, expire controle. Inspire presença, expire medo. Repita quantas vezes for preciso. Porque a cada oração, o coração volta a bater no ritmo certo. O ritmo de quem confia. Após orar e respirar a presença do Pai, algo mudou dentro de Jesus. A angústia ainda existia, mas já não tinha domínio. O medo não desapareceu, mas perdeu o trono. O coração que antes clamava por alívio, agora batia em compasso com o propósito. A ansiedade foi substituída por direção, porque é isso que a oração faz. Ela não apenas acalma, ela reposiciona. Quando Jesus se levantou do chão do Getsêmani, ele não saiu curado da dor, saiu fortalecido na missão. O ambiente era o mesmo, os inimigos ainda estavam a caminho, mas a alma já estava em outro lugar. Ele não mais orava para fugir do cálice, mas para cumprir o propósito. Essa é a maior transformação que a oração causa. Ela muda o porquê comigo em para que em mim. A ansiedade nasce quando a dor não tem sentido, mas quando o Espírito revela o propósito por trás da dor, o medo perde o poder. O que antes parecia um castigo se revela como parte da missão. Jesus entendeu que o sofrimento não era o fim, era o caminho. E quando o coração entende o porquê de Deus, a alma encontra paz mesmo em meio à tempestade. O Getsêmani não terminou quando o anjo veio, mas quando a consciência mudou. A oração não o tirou do sofrimento, o capacitou a atravessar. E esse é o segredo. A libertação não é escapar, é evoluir. Quando a fé amadurece, ela não busca atalhos, ela busca propósito. Deus não te liberta apenas da angústia, Ele te transforma através dela. A dor que hoje parece te esmagar é a mesma que vai te fortalecer amanhã. A ansiedade é o estágio da dúvida. A missão é o estágio da clareza. Quando você entende que há propósito no processo, o medo cede lugar à coragem. Você não foi chamado para ser escravo do que sente, mas para ser guiado pelo que crê.
A ansiedade tenta te paralisar, mas o Espírito te impulsiona. Jesus provou isso. Ele se levantou de um lugar de desespero e foi ao encontro do destino. Não porque o medo desapareceu, mas porque o propósito se tornou maior do que ele. Essa é a verdadeira libertação, quando a oração te tira do centro e coloca Deus de volta nele. O que antes te dominava se torna ferramenta de crescimento. O que antes era dúvida se torna fé em ação. O que antes era peso se torna missão. Deus não quer apenas aliviar a sua angústia, Ele quer substituí-la por direção. Porque quando o propósito se revela, a ansiedade perde espaço. O medo é grande apenas enquanto o propósito está oculto. Mas quando você entende que foi chamado para algo maior do que o medo, ele deixa de comandar o seu coração. Jesus nos mostrou isso com um simples gesto: levantar-se. O mesmo chão onde ele suou sangue se tornou o ponto de partida do maior ato de amor da história. Isso prova que a paz não é ausência de dor, é presença de propósito. E talvez seja isso que o Espírito esteja fazendo com você agora. Ele não está te tirando do processo, está te levantando dentro dele. Ele está trocando o seu medo por missão, o seu desespero por direção. O Getsêmani é o lugar onde a alma aprende a se mover com propósito, mesmo ferida. Porque quando a dor encontra sentido, o coração volta a respirar e o medo finalmente sai do trono. O Getsêmani terminou em silêncio, mas, espiritualmente, foi ali que a vitória começou. Nada havia mudado do lado de fora. Os soldados ainda estavam a caminho, a cruz ainda o esperava, mas dentro de Jesus, tudo já havia sido resolvido. O medo havia se transformado em serenidade, a angústia em clareza, e o coração, que antes clamava por livramento, agora pulsava com propósito. Essa é a verdadeira vitória, quando a paz chega antes da resposta. A ansiedade sempre quer evidências. Ela quer ver para descansar, quer entender para confiar. Mas a fé opera no inverso. Primeiro vem o descanso, depois o resultado. Jesus saiu do jardim sem garantias visíveis, mas com convicção invisível. A paz que o guiava já era a prova de que o céu havia se movido. E é assim também na sua vida. Quando o Espírito Santo gera paz dentro de você, mesmo sem explicação, é o sinal de que Deus já começou a agir. A vitória no invisível acontece quando o coração se alinha com o céu antes que os olhos vejam o que foi prometido. É o momento em que você não precisa mais de confirmações externas, porque algo dentro de você já sabe, vai dar certo. E essa certeza é o prenúncio do milagre. Deus não quer apenas te dar o que você pede, Ele quer te ensinar a perceber quando o milagre começa. E ele sempre começa por dentro. Quando você sente paz em meio ao caos, quando a mente se cala mesmo sem entender, quando o coração repousa enquanto o mundo grita, isso não é fraqueza, é domínio espiritual. É o céu tomando forma dentro da alma. Jesus nos ensinou que a paz é a linguagem do reino. O inimigo trabalha com barulho, com urgência, com medo. Deus trabalha com silêncio, tempo e confiança. A ansiedade quer respostas imediatas, mas a fé aprende a se contentar com o já está feito, mesmo que ainda não se veja nada. Essa é a diferença entre quem vive pela emoção e quem caminha pela fé. O ansioso precisa de sinais. O maduro entende o silêncio. O ansioso busca garantias. O espiritual confia na presença. Jesus saiu do Getsêmani com a mesma cruz diante dele. Mas o peso já não era o mesmo, porque o coração havia sido liberto. Quando você aprende a viver essa paz antecipada, o inimigo perde poder sobre sua mente. Ele pode até tentar te confundir com o que você vê, mas não pode mais tocar o que você sente. A paz é a muralha da alma. E quem tem paz já venceu, mesmo que o cenário ainda pareça incerto.
Talvez Deus ainda não tenha mudado o que está fora, porque primeiro quer estabelecer algo dentro. Ele quer que você descubra o poder de caminhar com serenidade, mesmo em meio à espera. Porque quando o coração está em paz, o tempo deixa de ser inimigo e se torna parte do plano. A vitória de Jesus não começou na cruz. Começou no Getsêmani. Foi no invisível que ele venceu. A mesma paz que o sustentou até o Calvário é a mesma que hoje quer habitar o seu coração. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de confiança. Quando o coração aprende a descansar antes do resultado, o céu já considera o milagre completo. Porque Deus não mede vitória pelo que acontece fora, mas pelo que muda dentro. Então, se você sente uma calma inexplicável, mesmo sem respostas, saiba, esse é o sinal. O céu já te deu a vitória. Você só ainda não viu. A oração que libertou Jesus no Getsêmani não ficou presa nas páginas da história. Ela é um modelo vivo, uma chave espiritual que ainda hoje abre as mesmas portas, as do descanso, da confiança e da paz interior. Quando você ora como Jesus orou, algo sobrenatural acontece. A sua alma se realinha com o céu e a ansiedade perde o controle. Repetir a oração de Jesus não é repetir palavras, é repetir uma postura, é trazer o coração para o mesmo lugar onde ele esteve, o lugar da entrega. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Essa frase contém a anatomia da libertação. Nela há dor, humanidade, fé e rendição, tudo o que a alma precisa para se curar. Cada vez que você ora dessa forma, você declara: eu não preciso entender tudo para confiar, eu não preciso controlar para ter paz. E essa é a linguagem da fé madura. Quando o espírito assume o controle sobre a mente, o corpo responde. A respiração desacelera, o coração volta ao ritmo certo e o peso, que parecia insuportável, começa a sair. Há poder em repetir essa oração porque ela ativa o mesmo princípio espiritual que sustentou o Filho de Deus. É como se cada palavra dita fosse um lembrete ao seu coração de que você não está só, de que existe um plano maior em andamento e de que o silêncio de Deus é muitas vezes a resposta mais profunda que ele pode dar. Mas há algo ainda mais forte. Essa oração cria um espaço interior onde o Espírito Santo pode agir. Quando você ora como Jesus orou, você permite que o Espírito substitua o medo pela fé, a dúvida pela confiança, o controle pela rendição. É um processo sutil, mas poderoso. A alma deixa de resistir e começa a fluir. Não é preciso muito tempo, nem palavras bonitas. O poder está na sinceridade. Pode ser num sussurro, no meio da noite, no trânsito ou enquanto tenta dormir. Dizer, seja feita a tua vontade, é declarar que você confia em Deus, mesmo sem entender. E cada vez que faz isso, uma camada de ansiedade se desfaz. A repetição não é religiosidade, é treinamento espiritual. Assim como o corpo precisa de ritmo para aprender a respirar, a alma precisa de constância para aprender a confiar. É por isso que Jesus orou mais de uma vez no Getsêmani. Não porque o Pai não tivesse ouvido, mas porque a alma humana precisa de tempo para se alinhar totalmente com o divino. Quando você torna essa oração um hábito, ela se transforma em âncora. Nos dias bons, te mantém humilde. Nos dias maus, te mantém firme. E o resultado é sempre o mesmo: paz. Não uma paz passageira, mas uma paz sólida, que permanece mesmo quando o mundo desaba ao redor. O segredo está em entender que repetir a oração de Jesus não é um ato de desespero, é um ato de fé. É dizer, eu não estou fugindo da vida, estou me rendendo à vontade do Deus que governa sobre ela. Faça dessa oração o seu abrigo. Quando o medo vier, ore. Quando o coração acelerar, ore. Quando a mente quiser controlar, ore.
porque toda vez que você repete as palavras de Jesus, o céu se repete dentro de você. A oração que um dia sustentou o Salvador é a mesma que hoje pode sustentar você. Depois da oração, o silêncio de Jesus não era o mesmo. Já não era o silêncio de quem espera uma resposta. Era o silêncio de quem já entendeu que a resposta está em Deus. O Getsêmani começou com um coração aflito e terminou com um coração em paz. A mente, antes agitada, se calou. O espírito, antes comprimido, agora fluía em serenidade. Essa é a marca da verdadeira libertação, quando o barulho interno cessa e o Espírito Santo começa a falar. A paz não é o resultado da ausência de pensamentos, mas do domínio espiritual sobre eles. É quando as vozes da dúvida, da culpa e do medo são substituídas por uma única voz, a de Deus, dizendo: confie, eu estou aqui. E esse é o testemunho que o próprio Jesus deixou. A oração transforma o caos interior em ordem divina. Quando a mente se cala, o Espírito fala. E ele não fala com explicações, fala com presença. Ele não precisa responder todas as perguntas, basta que o coração saiba que não está mais sozinho. É por isso que, logo após o Getsêmani, Jesus caminhou com calma diante da traição, do julgamento e da cruz. O que antes era desespero, agora era propósito. Ele já não reagia à dor, ele a compreendia, porque a mente que encontra paz deixa de ser escrava das circunstâncias. Essa é a paz que excede todo entendimento, não porque é mágica, mas porque é espiritual. É o estado de quem foi treinado no fogo da ansiedade e agora vive no descanso da fé. E o Espírito Santo quer gerar essa mesma paz em você. Uma paz que não depende do que acontece, mas do que habita dentro. Uma paz que resiste à tempestade, porque não vem do vento, vem da rocha. Quando a mente se cala, até o corpo sente. A respiração se estabiliza, o peito se abre, os ombros relaxam. O que era tensão vira confiança, o que era pressa vira presença, o que era medo vira gratidão. É como se o próprio Deus respirasse dentro de você. Essa é a manifestação da paz que Jesus experimentou e que ele prometeu deixar conosco. Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas há algo ainda mais profundo. Essa paz não é apenas para você suportar o dia mau. É para você se tornar testemunha dela. Assim como o medo contagia, a paz também contagia. Quando alguém olha para você e vê serenidade em meio ao caos, é o próprio Espírito Santo se revelando através da sua postura. A mente pode até se calar, mas a paz fala. Ela fala mais alto do que qualquer palavra. A ansiedade se alimenta da necessidade de controlar. A paz floresce quando você aprende a confiar. Jesus provou isso. Ele não precisou mudar o cenário, porque já havia mudado a atmosfera. E agora, esse mesmo poder está disponível para você. O testemunho da paz é o maior milagre que uma alma pode viver. É quando você descobre que não precisa vencer tudo, só permanecer em Deus. Porque quando o Espírito fala, até o sofrimento se torna sabedoria. A mente se cala, o coração descansa e o Espírito finalmente assume o comando. A oração guiada, oração de libertação, inspirada nas palavras de Jesus. Agora é o momento de fazer o que Jesus fez. Feche os olhos por um instante e leve o pensamento ao mesmo jardim onde ele orou. Respire fundo. Sinta o ar entrando, a alma desacelerando, o corpo encontrando repouso. Esse é o lugar da entrega. É aqui que a ansiedade perde o poder e o Espírito Santo assume o controle. Repita comigo, em silêncio ou em voz baixa. Pai, eu estou aqui, cansado, aflito, sobrecarregado. Eu sei que não tenho controle sobre tudo e é isso que me assusta. Às vezes minha mente grita tão alto que mal consigo ouvir a tua voz. Mas hoje eu não quero mais lutar sozinho. Hoje eu te entrego o que está pesando dentro de mim.
Respire. Se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Eu não nego o que sinto. Tenho medo, tenho dúvidas. Tenho momentos em que penso que não vou aguentar. Mas se for preciso atravessar esse vale, me dá força para permanecer. Não quero fugir do processo, quero ser transformado nele. Respire mais uma vez. Pai, eu reconheço que não entendo tudo, mas confio em Ti. Eu escolho crer mesmo quando não vejo, descansar mesmo quando não sinto e Te adorar mesmo quando tudo parece desabar. Porque a minha fé não depende do cenário, depende da Tua presença, e é nela que eu descanso agora. Sinta o peso saindo. Senhor, eu declaro, seja feita a Tua vontade e não a minha. Tira de mim a necessidade de controlar, a pressa de resolver, o medo de perder. Me ensina a confiar no Teu tempo. Me ensina a respirar em Ti. Que cada batimento do meu coração seja um lembrete de que estou seguro nas Tuas mãos. Silencie a mente. Espírito Santo, toma o lugar da ansiedade dentro de mim. Que o Teu amor substitua o medo, que a Tua paz preencha o vazio. Que o Teu poder se manifeste em cada parte do meu ser. Onde houver tensão, coloca calma. Onde houver dúvida, coloca fé. Onde houver desespero, coloca esperança. Agora, imagine a cena. O mesmo Jesus que orou no Getsêmani se aproximando de você. Ele coloca a mão sobre o seu ombro, olha nos seus olhos e diz: eu também já estive nesse lugar e venci. Respire. Senhor, obrigado, porque o que antes era peso, agora é propósito. O que antes era medo, agora é fé. O que antes era ansiedade, agora é paz. Que essa paz não seja passageira, mas constante. Que ela me acompanhe em cada passo, em cada decisão, em cada novo dia. E por fim, diga com o coração cheio de fé: Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Me ensina a viver como Jesus viveu, em confiança, em rendição, em paz. Eu Te entrego o meu medo e recebo a Tua presença. Eu Te entrego a minha ansiedade e recebo a Tua calma. Eu Te entrego o meu querer e recebo a Tua vontade. Que o Teu Espírito permaneça em mim e que o Teu amor seja maior que qualquer angústia. Agora fique em silêncio por alguns segundos. Permita que essa oração continue ecoando dentro de você. Porque o Getsêmani não é mais um lugar distante. É o seu coração sendo curado pela mesma presença que consolou o Filho de Deus. A ansiedade não tem mais domínio sobre você. A paz chegou. Se essa oração falou com você, comente: eu entrego nas mãos de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa respirar em meio ao caos. Porque quando você espalha paz, o céu se move ao seu favor. Agora descanse. O que era luta se tornou fé. O que era medo se tornou propósito. E o que antes te tirava o ar agora se tornou a respiração da presença de Deus.